Em 1 Reis 20, verso 28, está escrito assim: Assim diz o Senhor, como os sírios disseram, o Senhor é um Deus de montes, mas não é o Deus dos vales. Por isso entregarei toda esta grande multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. O texto de nossa devocional nos apresenta um rei abusado com sentimentos de vingança. Seu nome é Ben-Hadad, rei da Síria. Ele já havia perdido uma batalha para Israel e julgava que isso era porque o Deus de Israel era uma divindade das montanhas, o Deus dos montes, mas que ele não era o Deus dos vales, das planícies. Segundo ele, Israel vencia porque lutava nas montanhas, que geograficamente são lugares altos. Ele acreditava que poderia até ter perdido por causa do Deus dos montes, mas essa divindade não ajudaria Israel em lugares baixos. Ele estava muito enganado. Nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales. E Ben-Hadad amargou essa derrota vergonhosa porque não entendeu isso. Quero pensar nessa devocional a ideia de Deus como Deus dos montes, ou o Deus dos lugares altos. Essa é uma grande verdade. Deus não tem problema com altura. Afinal, ele é aquele que, se pode dizer, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é aquele que habita num alto e sublime trono. Sim, Deus é altíssimo. Ele é o Deus dos montes, dos lugares altos. Mas há algo mais que eu quero destacar com você aqui. Segundo, também é Deus quem nos coloca em lugares altos. Segundo Crônicas 26, nos conta como o rei Uzias reinou por 55 anos e Deus o fez prosperar. Mas quem foi esse rei Uzias? Esse foi aquele que derrubou os muros de Gate. Este foi aquele que construiu uma cidade no meio dos filisteus. Este foi aquele que os amonitas presenteavam com medo da guerra. Este foi aquele cujo nome foi até a entrada do Egito. Inclusive, ele foi o arquiteto da primeira máquina de atirar flechas, e é temido. Ou seja, o Deus dos lugares altos também coloca algumas vezes as pessoas em lugares altos. Ele disse um dia a Abraão: engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quem sabe Deus vai levar você também a esses lugares altos nos próximos dias. Agora, terceiro, eu encerro com uma advertência. O inimigo não respeita lugares altos. A Bíblia diz que em Apocalipse 12, 7 a 10, que houve batalha no céu. Elias travou uma batalha dos deuses contra o seu Deus no Monte Carmelo. Jesus foi tentado pelo diabo no alto do pináculo de um templo. Assim sendo, fique atento, porque o adversário costuma atacar fortemente aqueles que o Altíssimo põe em lugares altos. Lembre-se de Sansão. Ele era um homem que Deus colocou em lugares altos. Deus o encheu do Espírito. Deus deu a ele uma força descomunal, mas os inimigos atacaram ele sem dó. Teve um dia que 1000 homens o atacaram de uma vez. Claro, ele os despedaçou com uma queixada de jumento, mas o diabo não tem medo de homens colocados em lugares altos. E logo enviou um reforço pesado, Dalila. Dalila era uma arma poderosa para abater homens fortes, homens colocados em lugares altos. Então ore agora e diga assim: Pai, Tu és aquele que habita nas alturas, Tu és aquele que eleva Teus servos a lugares altos. Muitos dos Teus consagrados estão sofrendo ataques terríveis nesses lugares altos. Ajuda-os, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.